Oi pessoal, estou aqui mais uma vez. Hoje eu vim falar para vocês sobre um acontecimento muito importante da nossa história, tá? Que foi a Revolução Industrial, tá? Então é o seguinte, a Revolução Industrial, ela começa lá no ano de 1750, ou seja, no século XVIII, né? Na Inglaterra. E assim, pessoal, vocês podem se perguntar, né? Nossa, na Inglaterra? Mas não é os Estados Unidos hoje o país mais desenvolvido, mais industrializado do mundo? Sim, mas em 1750 os Estados Unidos ainda era colônia da Inglaterra. Lembra que a gente já viu isso? Então, pessoal, os Estados Unidos nesse período ele ainda estava caminhando, né, para o seu desenvolvimento econômico. Estava assim, engatinhando ainda, né, igual bebezinho. Já a Inglaterra não, a Inglaterra era um país muito rico. E assim, a riqueza da Inglaterra vinha principalmente das explorações das suas colônias, porque ela foi um dos países que mais conquistou territórios, tá? Então, assim, como a Inglaterra tinha muito dinheiro, eles queriam, vamos dizer assim, mudar totalmente o comércio, né? Eles queriam produzir cada vez mais em quantidades cada vez maiores. Então, gente, o que aconteceu? Tinha um carinha, tá aí a fotinho dele, o James Watt, tá? Que ele inventou a máquina a vapor. E a máquina a vapor, ela era movida a carvão, tá? Então, assim, precisava do carvão e a Inglaterra também tinha várias reservas de carvão. Tem o dinheiro, tem o carvão, então tenho a máquina, bora mudar essa estrutura econômica total, vamos estourar no norte aí, vamos ganhar muita grana. Então, pessoal, a Inglaterra, ela realmente desenvolveu bastante com a chegada das indústrias. Mas assim, a gente precisa entender um pouquinho como que funcionava a produção de mercadorias na época, antes de surgirem as indústrias, tá? Então, assim, quem fabricava as mercadorias na época eram os artesãos. E assim, os artesãos, pessoal, tipo, eles tinham uma vida muito de boa, sabe? Por exemplo, hoje, segunda-feira, 7 horas da manhã. Tô a fim de acordar, não. Meio-dia eu vou lá e começo a trabalhar. Porque assim, eles faziam tudo no seu tempo. Eles recebiam as encomendas e eles davam um prazo lá, só que assim, às vezes o prazo atrasava, tal, então eles não eram escravos do tempo, como por exemplo a gente é hoje, né? Não, tá na hora de ir pra escola, não, tá na hora de trabalhar. Não, eles eram de boa, vou trabalhar agora, não vou trabalhar. E aí eles tinham alguns ajudantes, sabe? E eles eram dono do seu próprio negócio. A gente fala, eles controlavam as suas ações, o seu saber fazer, tá? E com a chegada das indústrias vai mudar muita coisa. Então, beleza. Chegou as indústrias, tá? E construíram as indústrias legal. Eu já tenho matéria-prima. Primeiras indústrias, pessoal, foram indústrias de tecidos, tá? Como vocês veem aí, essa é uma máquina da época, tá? Que começou a industrialização. Então, assim, foi de tecidos e depois, lógico, teve a segunda, terceira, até a quarta fase da revolução, mas hoje a gente vai falar só da primeira, tá bom? Então, eles já tinham as indústrias, eles já tinham as máquinas, eles já tinham a matéria-prima, eles já tinham o carvão. O que está faltando? Funcionários, pessoal, operários, porque a indústria, ela foi uma grande cabide de emprego, tá? Ela gerou muitos empregos para as pessoas, só que assim, tinha um problema. A maior parte dessas pessoas, elas não moravam na cidade, elas moravam no campo. E, sinceramente, gente, elas também, a vida no campo era bem sossegada, não tinha aquela questão, sabe? Eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, eu preciso pagar conta, não sei o quê. Lógico, eles tinham que comer, tinham que pagar algumas coisas, mas eles produziam ali, era ainda a época um pouco do feudalismo e tal. Só que aconteceu o seguinte, e eles se perguntassem para eles, vocês querem ir para a cidade, trabalhar nas indústrias? Não, tô de boa aqui, quero ficar aqui mesmo, minha vida é tranquila e tal. E naquela época funcionava o que a gente chama que é o feudalismo, os feudos. Era mais ou menos assim, vocês já devem ter estudado isso. Mas tinha tipo uma fazenda, aí tinha o dono dela,
ele arrendava essa fazenda, né? Tipo, dava um pedacinho, emprestava, alugava, na verdade, um pedacinho para cada. E aí o camponês e sua família produziu, e uma parte do que eles produziam, a maior parte, logicamente, ia para o senhor feudal, tá? Só que o senhor feudal, ele era um cara... Os caras eram visionários, né? Eles sabiam que eles precisavam, eles queriam cada vez ganhar mais dinheiro. Então, o que eles fizeram? Eles tinham que vir uma forma ali de ganhar dinheiro com as indústrias. Lembra que eu falei agora há pouco? As indústrias eram indústrias de tecidos. Então, o que eles fizeram? O que os fazendeiros fizeram? Já sei o jeito da gente ganhar mais grana, né? Vamos trabalhar para as indústrias, mas tipo assim, né? De uma forma indireta, lógico que eles não pegaram pesado. Então, o que eles fizeram? Eles expulsaram os camponeses, tá? Dos feudos, e começaram a criar ovelhas para tirar a lã e vender para as indústrias. Então, assim, era uma forma que eles iam ganhar mais dinheiro. E nessa história toda, quem que se ferrou? Os camponeses. Lembra lá que as indústrias estavam precisando de quê? Trabalhadores. Como os camponeses não tinham mais como sobreviver no campo, eles foram para a cidade. E é importante lembrar, pessoal, que naquela época não tinha muita gente na cidade. A maior parte da população ela estava concentrada no campo, tá? Então, assim, quando os camponeses vão para a cidade, pros industriais, né, pros donos das indústrias, foi assim, um acontecimento muito importante, porque eles precisavam de trabalhadores, tá? Seguinte, eles chegam na cidade, vamos pensar assim, é como se a gente fosse, todo mundo hoje sair de Piracicaba, por exemplo, né, ir para Saltinho, que é uma cidadezinha aqui do lado. O que ia acontecer? Ia caber todo mundo? Não ia caber todo mundo, né, pessoal? Porque Saltinho é minúsculo, a Piracicaba é bem grande. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Eles quiseram colocar Piracicaba, entre aspas, né, dentro de Saltinho. Por quê? Porque a cidade até ela não tinha moradias suficientes, tá, para as pessoas morarem. Também ela não tinha escola para as crianças, não tinha saneamento básico, não tinha água tratada para todo mundo. Então, assim, não tinha condições de vida para aquelas pessoas. Só que os empresários estão preocupados com isso? Nem um pouco, né, gente? O empresário está preocupado em ganhar dinheiro. Manda esse bando de camponês para cá que a gente dá um jeito de acomodar todo mundo, a gente se vira aqui. Então, o que aconteceu? As grandes indústrias, elas foram instaladas nos grandes centros. E assim, quem quer morar perto de uma indústria, pessoal? Vocês querem morar perto de uma indústria? Não sei se alguém aí mora, mas pensa, aquele cheiro, aquele barulho, não é nada agradável. Então, os ricos ali, os que moravam próximo às indústrias, o que eles fizeram? Vazaram, né? Dá o vazare. Eles foram morar em outro lugar e abandonaram aquelas casas imensas, né? Aí, né, os donos das indústrias viram uma oportunidade. Onde que vão morar essas pessoas? Vamos tacar umas 20 famílias aí por casarão? Tá de boa, tá beleza, né? Então, foi formado o que a gente chama de cortiço, tá? O que seria um cortiço? Um cortiço seria uma vilinha cheia de casas e tal, como o Chaves. Mas esse cortiço era uma casa que moravam várias famílias. E às vezes as famílias, elas dividiam um quarto, mais de uma família dividia um espaço que era menor do que uma sala de aula. Então, assim, as condições dela foram terríveis, assim, as condições que eles foram submetidos a viver. Mas eles não tinham muita escolha, eles precisavam trabalhar. E tinha até um ditado, assim, ditado não, né? Uma metáfora que eles falam que a cama deles nunca esfriava. Porque, vamos supor, o Joãozinho levantou para ir trabalhar das 7 da manhã às 7 da noite. Aí, quando ele chega, a Mariazinha também está indo trabalhar, aí das 7 da noite às 7 da manhã. Então, assim, eles trabalhavam muito, tá, pessoal? De 12 até 16 horas por dia. E era um serviço muito cansativo, muito repetitivo, as pessoas ficavam até meio loucas, tá? Já vou explicar isso para vocês. E assim, as crianças a partir de 8, 10 anos também trabalhavam.
E naquela época já começa a questão da desigualdade social, tá? Eles ganhavam pouco, tá? Mas as mulheres e as crianças ganhavam menos ainda que os homens. Então, assim, foi uma situação muito complicada. Os pontos positivos que a gente pode ver aí da industrialização foi tecnologia, né? Foi a criação da tecnologia, porque antes não tinha nenhum tipo de tecnologia. Então, as máquinas a vapor tinham bastante tecnologia. Também aumentou a produção de mercadorias, então as mercadorias acabavam ficando mais baratas, né? Porque se você produz em grande quantidade, elas acabam por si só ficam mais baratas, né? Então, assim, é uma questão importante isso aí a gente lembrar. E outra coisa, a gente pode pensar um outro ponto positivo. Positivo assim, né, pessoal? A gente analisa no contexto geral o enriquecimento de uma pequena parte da população, né? Os industriais enriqueceram bastante. Então, agora vamos pensar um pouquinho nos pontos negativos. Primeira coisa, aumentou a poluição, tá? Aumentou o desmatamento. Por quê, pessoal? Antes não tinha uma indústria, então o arzinho era puro, né? Começa lá a queimar o carvão emite gás carbônico, então a poluição do ar ficou assim em níveis que nunca tinham sido vistos em toda a história. Um outro ponto negativo, um outro ponto negativo, tá certo? É as péssimas condições dos trabalhadores, tá? Aí, voltando um pouquinho na questão da poluição. Poluição da água, porque os dejetos eram jogados em qualquer lugar, tá? A poluição do ar eu já falei, a poluição do solo também. Desmatamento, por quê? Gente, por que serve uma árvore ali? Não serve pra nada. Vamos derrubar ela, construir uma indústria que vai dar dinheiro pra gente. Infelizmente, né, a gente ainda tem muito essa noção nos dias de hoje, né, que a mata não serve para muita coisa, né, que o ideal seria derrubar tudo para virar plantação, para virar indústria e tal. E infelizmente isso pode acabar até com o nosso mundo. Mas isso é uma discussão para um outro momento, tá, pessoal? E assim, lembrando os artesãos, eles estavam de boa, né? A vida tranquila. Só que aí chegou as indústrias. As mercadorias dos artesãos, elas começaram a ficar muito mais caras do que as mercadorias da indústria. E era assim, por exemplo, eu quero comprar um vestido para usar no final de semana. Eu quero, hoje sexta-feira, eu quero usar amanhã numa festa. Se você fosse encomendar com um artesão, você não ia ter vestido novo para festa. Agora, com a chegada das indústrias, você ia lá, você ia ter vestidos de 1001 cores diferentes, de 1001 jeitos diferentes. Então, as pessoas pararam de comprar dos artesãos, né? Pela demora, porque agora com as indústrias também era mais barato. E outra coisa importante, pessoal, é entender o seguinte: o que vai acontecer com os artesãos? Ninguém mais compra as dele, a indústria está dominando tudo, ele vai à falência, coitado. Então, quando ele vai à falência, ele se vê obrigado a trabalhar nas indústrias, o que para ele foi o fim. Tinha muita exploração dos trabalhadores, né? Ganhava-se muito pouco, as condições de higiene eram péssimas, eles sofriam todos os operários sofriam vários tipos de castigo, então assim, não foi nada bacana e muitos ficaram loucos até cometeram suicídio. Primeira coisa, gente, por que eles ficaram loucos? Então, vamos pensar comigo. Acostumada a fazer seu trabalho, então você sabe o começo, o meio e o fim. Nas indústrias funcionava meio assim. Eu vou dar um exemplo, que eu sempre adoro dar esse exemplo, que é o exemplo de uma caneta, tá? Então aqui a gente tem a parte plástica da caneta, a gente tem o tinteiro da caneta, né, a tinta, e a gente tem a tampinha. Então vamos supor o seguinte: fulano vai produzir esse plastiquinho o dia inteiro. Então ele vai ficar apertando um exemplo, tá, gente? O mesmo parafuso o dia todo, até ele ficar muito doidão. Porque assim, você fica repetindo, você chega no final do dia, acho que você vai para casa apertando parafuso. Tem um filme legal, pessoal, Tempos Modernos, tá? Modernos, porque começa as indústrias, mas é um filme do Charlie Chaplin, preto e branco, tem no YouTube, tá? Que é muito legal para vocês assistirem para entender assim,
É só o começo que é mais legal para a gente entender a questão dessa dinâmica do trabalho. Tem uma parte interessante assim que o Charlie Chaplin, ele tá acostumado a ficar lá apertando o parafuso o dia inteiro, e aí ele vê o botão do vestido da mulher, que parece também um parafuso, aí ele vai lá e apertar também, aí ele acaba sendo internado, aí preso, mas depois vocês veem se vocês tiverem interesse, tá? É bem legal. Mas assim, mas voltando aqui, então, fulaninho A ficou lá o dia inteiro. Ai, que canseira. Aí, fulaninho B fica o dia inteiro fabricando a parte da tinta. O fulaninho C vai fabricar essa tampa, né? Então, o que acontece? E vai ter o fulaninho D, que ele vai montar a caneta, tá? Beleza. Essa forma de trabalho é importante vocês saberem que é o Taylorismo, ou seja, tá? Quem criou foi um cara chamado James Taylor, que é a produção especializada, você não sabe o que você está fazendo, você faz a mesma função o dia inteiro, tá? E assim, só que eles, depois de um tempinho, eles começaram a pensar mas peraí, né? Será que não tem jeito a gente acelerar essa produção, não? Esse negócio não tá dando muito certo. Porque lembra lá o fulaninho A, fulaninho B, fulaninho C? Então o fulaninho A tinha que fazer essa parte da caneta e entregar lá pro fulaninho D, que o fulaninho D precisava montar. Só que, né, gente, eles trabalhavam pra caramba, né? Então o que eles pensavam assim? Vamos dar um miguezinho, né? Vamos lá, devagar. Aí dava uma, oi, beleza? Aí falava pro fulaninho B, oi, fulaninho C, tudo bem, tudo bem. E até chegar a caneta. E assim, você já deve ter ouvido falar aquela frase. Tempo é dinheiro. E os industriais, eles eram loucos por dinheiro, tá? Então, assim, eles resolveram, não, a gente tem que achar alguma forma de esse negócio andar mais rápido. Aí que vai ser criado uma outra modelo de produção que a gente chama de Fordismo, tá? É parecido, mas tem uma coisinha assim que fazia toda a diferença. Era o seguinte, pessoal, fulaninho A continuou fabricando isso, fulaninho B continuou fabricando isso, fulaninho C continua fabricando isso. Só que agora, o fulaninho A não teria que ir lá pro fulaninho D, ele ia colocar numa esteira, tá? E essa esteira ia levar para a pessoa lá, o fulaninho D, que estaria montando. Então, não daria tempo da pessoa dar os seus migazinhos. Então, assim, tudo isso foi feito, pessoal, para aumentar a produção e dane-se o que o trabalhador pensava, tá? Então, gente, assim, a Revolução Industrial foi boa por um lado, tá? Porque é uma questão da tecnologia e tal. Uma outra coisa importante que eu tava esquecendo de dizer é que foram as locomotivas a vapor, tá? E os navios a vapor também. É que antes era tudo dependia da força do vento e tal, né? E aí aumentou a circulação de mercadorias, né, no mundo inteiro, pelo seguinte, porque começou a se fabricar em grandes quantidades, era bem mais barato, e as locomotivas, os meios de transporte, as locomotivas, os navios a vapor tiveram uma importância muito grande, tá? Mas vamos voltar um pouquinho, só pra gente terminar, a falar sobre as condições de trabalho, tá? Dos operários. Então, assim, eles moravam em péssimos lugares, tá? Como eu falei pra vocês, eram várias famílias no mesmo lugar, então, era muito comum ter rato, barata, tá? Tipo assim, não tinha como, era muita gente, a higiene era bem ruim, assim. E na fábrica também eles trabalhavam em condições insalubres, tá, pessoal? Como eu falei pra vocês, quase 16 horas por dia. As crianças trabalhavam como se fossem gente grande, eles recebiam muitos castigos físicos se fizessem alguma coisa errada. Aí, assim, vocês podem ficar se perguntando, nossa, mas isso era tão ruim assim, né? Por que eles não iam embora? Simples. Se um vai embora, amanhã tem 10 na fila querendo a vaga dele. Porque tinha muita gente precisando de trabalho, muita gente que saiu do campo e foi para a cidade. Então tinha muita mão de obra e era uma mão de obra muito barata. Eu quero te pagar R$100. Fazer o quê? Só eu tinha que aceitar para não morrer de fome, sabe? Então é um negócio meio complicado essa questão aí do trabalho durante a primeira Revolução Industrial. Aí, assim, mas assim, eles faziam greve, eles tentavam se revoltar. Tem um movimento que é chamado Movimento dos Ludistas,
que eles quebravam as máquinas de propósito para eles pararem de trabalhar. Eles quebravam as máquinas para não trabalhar, é uma forma de protesto contra o patrão. Aí alguns foram presos, tá? Eles fizeram passeatas e tal, mas assim, teve vários movimentos que o que eles conseguiram, essa primeira coisa importante que eles conseguiram foi a diminuição da jornada de trabalho. Então, eles começaram a trabalhar um pouco menos. Mas até, pessoal, essa situação ficar boa para eles, para tá ruim, precisava melhorar muito ainda desse jeito, tá? Então, pessoal, eu encerro por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido a Revolução Industrial. Por favor, se gostaram, dá um like. Se inscreva no canal para vocês saberem as novidades, tá? Pelo menos toda semana eu vou tentar postar um videozinho novo, tá? Então, fiquem bem, pessoal. Beijo, até mais.